Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Ricardo. Quero começar agradecendo a presença ilustre do doutor Fagner, diretamente de Abaetetuba, e do secretário João Paulo Capobianco. É um prazer tê-los aqui. Eu queria dar 3 dados aqui para mostrar que, quando o clima adoece, a gente adoece junto. Em 2023, o mundo registrou 5 milhões de casos de dengue em mais de 80 países, um recorde histórico. Impulsionado pelas mudanças climáticas, o risco de transmissão da doença aumentou 11% em relação à última década. No Brasil, secretário, vimos a maior tragédia climática da história do Brasil, no Rio Grande do Sul, com impactos até hoje na vida da população e na economia de todo o Estado. Por fim, dados do Fórum Econômico Mundial de 2024 dão conta de 14,5 milhões de mortes até 2050 relacionadas às mudanças climáticas e um ônus adicional para os sistemas de saúde da ordem de US$ 1 bilhão. Esses números parecem falar por si só, secretário, mas eu gostaria de saber do senhor qual é a relevância de falar sobre mudanças climáticas num evento que está discutindo o futuro da medicina. Uau! Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer, parabenizar. Eu tive a oportunidade de assistir aqui o lançamento do Instituto Afya, muito bacana, de fato, algo extremamente bem-vindo, e é muito bom poder falar com um público que a gente não fala normalmente, o que é uma contradição. Normalmente, aliás, tivemos aqui recentemente um evento nesse mesmo auditório, estava lotado, mas eram de brigadistas, de pessoas que operam no sistema ambiental para fazer combate a incêndios. E eu estava imaginando que, na realidade, nós precisamos de brigadistas da saúde, né? Esse é uma conexão muito bem pensada que vocês trazem aqui, ou seja, nós precisamos, de fato, colocar a saúde como o maior desafio da mudança do clima, porque é disso que se trata. Nós estamos falando de um processo que é imprevisível, ele ocorre de forma exponencial. Para vocês terem uma ideia, nenhum cientista, e olha que o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças do clima, da Convenção do Clima das Nações Unidas, reúne milhares dos maiores cientistas de todo o mundo. O Brasil tem vários lá, todos os grandes cientistas brasileiros participam. E ninguém imaginava que no ano de 2024 nós teríamos o ano todo acima de 1,5 graus. E o problema de 1,5 graus em relação à média histórica lá do período pré-industrial é que isso provoca o que nós estamos assistindo, exatamente o que você citou em relação ao Rio Grande do Sul. Ele detona processos de eventos climáticos extremos, não previstos e não previsíveis, que impactam diretamente o quê? A saúde das pessoas. E, ao mesmo tempo em que nós observamos as enchentes no Rio Grande do Sul, com tudo aquilo que todos nós aqui sabemos e vimos, simultaneamente nós assistimos à seca na Amazônia. E a seca na Amazônia, aliás, a AFIA opera muito na região norte e sabe, né, os médicos que estão na ponta sabem o que significa seca na Amazônia. Porque a gente imagina a Amazônia como o berço das águas, né? Mas, na realidade, quando os rios secam e se afastam das comunidades ribeirinhas, essas comunidades ficam sem acesso à água, sem acesso ao transporte, sem acesso a hospitais, sem acesso à educação, sem acesso ao transporte básico, porque tudo é feito pelos rios. Então, cria-se um ambiente absolutamente negativo, perverso do ponto de vista de saúde pública e de saúde das pessoas. Então, essa conexão entre clima e saúde, ela precisa avançar muito. E é muito importante que vocês estejam colocando esse tema como central nesse debate. Nós estamos imaginando um cenário em que o desafio da medicina vai se dar em várias frentes. Primeiro, o enfrentamento das questões de doenças crônicas, o agravamento das doenças cardíacas, respiratórias, renais, em função das ondas de calor que já estão aí, e não afetam só países
como o nosso, países em desenvolvimento ou países pobres, afetam países desenvolvidos, países ricos. Tem um outro lado disso que trata das novas doenças, dos vetores que estavam fora do contato conosco, e que o desmatamento, o avanço da degradação ambiental e o avanço da própria sociedade humana em locais antes afastados começam a entrar em contato, trazendo novas zoonoses que entram na nossa, no nosso conjunto de ameaças à saúde. E tem o desafio também da própria infraestrutura médica. O sistema médico de atendimento precisa ser cada vez mais resiliente a esses eventos climáticos extremos que interferem no próprio sistema de atendimento. Então, são vários eixos várias frentes de atuação que a mudança do clima exige uma reflexão muito estruturante do sistema de medicina, do sistema médico em geral. E também é necessário ver isso como um desafio que traz oportunidade, por outro lado, porque o avanço da medicina preventiva, e eu vi aqui na fala do Gustavo Meirelles, que é uma das prioridades da AFIA, essa é a chave, a prevenção. A prevenção que nós temos que fazer no nosso sistema de cuidado e de redução das emissões de gases de efeito estufa, a ação de prevenção que nós temos que fazer na mudança da matriz energética, o avanço nas mudanças que nós temos que fazer, para tornar as nossas cidades e o nosso campo mais resiliente, mas, por outro lado, também o avanço da pesquisa, da medicina, para se antecipar aos novos desafios que eu citei aqui, que são aqueles de agravamento da qualidade de vida das pessoas e, portanto, de doenças que já são comuns, e das novas doenças, os novos vetores que já estão vindo, né? O Lancet Countdown, que é uma das maiores revistas, um dos maiores centros de pesquisa que publica os seus estudos sobre os desafios que a medicina tem que enfrentar nos próximos anos, aponta exatamente isso. O desafio da pesquisa, o desafio de olhar aonde a bola vai estar. Nós estamos muito acostumados a tratar com a realidade que nós conhecemos, mas nós temos pouca capacidade de tratar daquilo que ainda não chegou, mas vai chegar. E os estudos mostram isso, os dados são muito evidentes. Todo o trabalho que vem sendo feito nessa direção mostra que o desafio da medicina está aí diante de todos nós e, portanto, falar de mudança climática para médicos é algo absolutamente fundamental, tem tudo a ver, e eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada, secretário. O senhor falou que é muito importante a gente pensar no que está por vir. Então, vamos dar voz a alguém que opera a medicina, que forma médicos e que já está vivendo essa realidade concretamente. Doutor Fagner, como médico nascido e atuando no interior do Pará, de que forma as mudanças do clima têm impactado a saúde dos seus pacientes? O senhor tem observado, por exemplo, o aumento de doenças específicas? Boa tarde a todos. Cíntia, para te responder essa pergunta, a gente, como médico, a gente tem que ter um olhar muito territorializado. O que acontece aqui no sul, por exemplo, é diferente do que acontece lá na Amazônia. Por exemplo, aqui a gente tem as ondas de calor, lá a gente tem, como o doutor falou, as questões das enchentes, da seca, mas todas têm impacto igualmente devastador. Na Amazônia, como o doutor muito bem lembrou e você falou no começo, a gente tem a questão da dengue, que foi muito importante, a questão do diagnóstico de dengue. A gente vê que teve, você falou de 2023, mas, por exemplo, agora em 2024, nós tivemos mais de 6 milhões de casos notificados de dengue. A gente tem, como o doutor também falou, as arboviroses, que são doenças causadas por vetores. A Oropouche ressurgiu, né? Não sei se vocês sabem sobre a Oropouche. A Oropouche é uma doença viral
transmitida pelo que vocês podem conhecer como maruim, e ela é como se fosse uma dengue, como se fosse a questão da malária. E a gente teve até o momento mais de 11 mil casos de oropus notificados no Brasil todo. Então, era uma doença que teve lá em 1951, a gente teve alguns em 72, e agora a gente está tendo agora novos casos agora em 2025. Então, eu não posso deixar de falar aqui da doença de Chagas, que é um dos assuntos que eu trabalho bastante. Eu estou na coordenação do Serviço de Doença de Chagas de Abaetetuba, e a Abaetetuba ela sediou um projeto Integra Chagas Amazônia, que é um projeto da Fiocruz, um projeto que foi fazer testes rápidos na população, e através do projeto a gente começou a observar que nós tivemos mais ou menos 26 mil pessoas de Abaetetuba que foram fazer o teste. Dessas 26 mil, nós tivemos mais de 1.500 positivos no teste rápido, e depois a gente precisou fazer a confirmação dessas pessoas no laboratório do Estado do Pará. E, até o momento, a gente tem lá no serviço mais de 270 pacientes com doença de Chagas crônica, né? Então, aí a gente vê a importância da questão climática, porque a questão climática acaba influenciando, como o doutor falou, a temperatura. A gente acha 1,5 é 1,5 graus, é muito pouco, mas vai definir para a gente o que é febre e o que não é febre. Então, a gente precisa olhar de uma forma territorializada. Por exemplo, aqui em São Paulo, o médico, quando ele vai atender principalmente um paciente idoso, cardiopata ou com problema renal, ele precisa perguntar para ele se ele está tendo, como é que ele está com a época de temperatura alta, como é que ele está, se ele está bebendo água. E quando a gente atende, por exemplo, lá no Pará, em Abaetetuba, paciente com febre, eu tenho que imaginar e colocar no meu raciocínio clínico se está tendo algum tipo de enchente ou se está tendo seca, que pode estar fazendo a proliferação dos mosquitos. Então, a medicina que a gente está vivendo hoje é uma medicina que ela é muito sensível ao clima. Então, a gente precisa levar mudanças climáticas, a questão climática, para nosso consultório. Doutor Fagner, vou seguir com o senhor. Existem protocolos que os médicos, não só da região norte, mas que possam ser extensivos às outras regiões do Brasil, então protocolos que eles possam adotar para começar a incluir o impacto das mudanças climáticas no atendimento, na anamnese? Cíntia, essa pergunta, para te responder, a gente tem que tentar lembrar um pouquinho lá de 2022. Em 2022, eu mudei a minha anamnese, né? E em 2022, a OMS, ela declarou que a situação climática, ela seria o maior desafio para a saúde global no século XXI. E quando a gente fala em século XXI, Gustavo falou e o Dr. Ricardo também falaram aqui, a gente está falando de uma medicina do agora, não é no futuro, é agora que a gente está vivenciando isso. Em 2023, a gente teve o Plano Nacional de Mudança Climática e Saúde. Em 2024, o Ministério da Saúde, junto com a OPAS, lançaram um guia para orientação dos profissionais, que é o Guia Nacional de Saúde Climática. E é um guia que é muito bom para nós que estamos no SUS, para poder nos orientar frente às ondas de calor, frente às questões de enchente. Então, tudo isso fizeram eu mudar um pouco a minha anamnese. Então, eu acredito que a gente tem muito alunos de medicina e muitos médicos aqui, e a gente usa muito o SOAP. O SOAP é a nossa forma de sumarização médica que a gente usa no atendimento médico. Então, o S é o subjetivo, o O é a parte do objetivo, o, o, o A é a parte da avaliação e o P é o prognóstico. Então, eu incluí nesse famoso SWAP que a gente usa muito na medicina, mais um S, que é situação climática recente. Então, agora, eu preciso perguntar para o meu paciente como é que ele está em relacionado ao clima. Então, nós, colegas, quando a gente está atendendo o paciente, a gente precisa incluir um clima na nossa raciocínio clínico, na nossa anamnese. Por exemplo, a gente precisa incluir se o paciente está com febre ou se o paciente está com tosse, se ele respirou fumaça de queimadas, se ele mora ou trabalha perto das grandes vias, ou até mesmo se ele pisou em água de enchente ou água de esgoto parada. Então, essas perguntas que parecem simples são tão importantes para a gente quanto saber a idade do paciente. Então, a medicina hoje ela não pode mais se limitar em tratar apenas o sintoma, né? A gente precisa entender
que o meio ambiente, que as mudanças climáticas, elas já estão no nosso consultório e nós precisamos nos adaptar. A gente precisa ter esse olhar um pouco mais diferenciado. E é por isso que, por exemplo, na AF, a gente tem um curso que é o curso para capacitação profissional de saúde na Amazônia, onde nós conversamos com os colegas, nós orientamos a importância da anamnese no nosso dia a dia. Obrigada. Secretário, como é que o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas se articula com a pasta da saúde para mitigar e promover ações conjuntas no enfrentamento às emergências climáticas? Construindo o que a gente chama de plano de adaptação à mudança do clima na área da saúde. Essa é uma questão extremamente importante, porque ao longo do tempo nós tratávamos a questão das mudanças do clima como uma ação de mitigação, que a gente chama. O que é mitigação? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Essa era a prioridade, para isso os recursos eram dirigidos, para isso as pesquisas eram priorizadas. Mas a percepção, na última década principalmente, de que a mudança do clima não é algo do futuro, ela já é uma realidade que já interfere em todos os campos da nossa atividade e interfere radicalmente na saúde, nós começamos a trabalhar fortemente na mitigação, na adaptação. E aí, para isso, cada área precisa desenvolver planos específicos. Nós temos adaptação na questão das cidades, temos adaptação na questão do transporte, adaptação na questão da agricultura, em várias áreas, para tornar a sociedade humana mais resiliente a essas mudanças que já estão ocorrendo. E no caso da saúde, o nosso plano setorial de adaptação em saúde é o carro-chefe que é construído pelos conjuntos de ministérios, mas com a liderança do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde. Ali são definidos, e isso foi um trabalho longo, que foi objeto de consulta pública, de amplos debates, ali estão definidos quais são, no curto, médio e longo prazo, as medidas que as políticas públicas e o setor privado e a sociedade como um todo precisam adotar para tornar a medicina, a saúde mais adaptada e capaz de enfrentar esses desafios que estão colocados. A gente conversou aí ao longo da semana e veio o tema Adapta SUS. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É exatamente isso, quer dizer, como é que você cria protocolos, procedimentos, financiamento para que o atendimento à saúde pública via SUS esteja capaz de estar nos locais certos. Por exemplo, nós falamos aqui um caso típico disso. Acabamos de falar da mudança do clima, com o gravíssimo problema da seca que nós observamos na região centro-oeste e norte, enquanto víamos as inundações no sul. Essa seca, além de provocar aquilo que eu já me referi aqui, do afastamento dos rios em relação às comunidades, com todo o impacto na qualidade de vida e na própria saúde dessas comunidades, nós assistimos os incêndios. Incêndios que passaram a ocorrer no Brasil numa intensidade nunca vista. Olha só, a floresta tropical, ela é, entre aspas, imune a incêndio, porque ela é muito úmida, o que característica natural da floresta, ela é úmida, e essa umidade dificulta a propagação de grandes incêndios. Porém, com 2 anos seguidos de seca extrema, 2023, e gravíssima em 2024, nós que mudamos esse perfil em algumas áreas de floresta, com incêndios cada vez mais devastadores, como consequência a emissão de fumaça, evidentemente, com prejuízos gravíssimos à saúde. E ali foi necessário, na sala de situação do governo federal, trazer um ator que a gente não costumava trazer quando enfrentava o problema de desmatamento ou de incêndios, que é o Ministério da Saúde, exatamente com isso, para capacitar rapidamente, priorizar ações para a questão de doenças respiratórias. Aliás, um detalhe incrível, né? Eu falei aqui de brigadistas para vocês. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa minha passagem pelo governo foi justamente no encontro com brigadistas, quando eu descobri que uma senhora
que hoje é uma líder de brigadas no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, uma das maiores líderes que nós temos lá, impressionante o trabalho dela. Ela se tornou brigadista porque a filha morreu em função de fumaça. Ela teve um incêndio enorme na comunidade dela e a criança morreu por uma doença respiratória. E ela ficou tão indignada com aquilo que ela decidiu devotar sua vida a combater incêndios para evitar que outras crianças morressem no futuro. Dr. Fagner, os médicos e futuros médicos, temos aqui na audiência ambos públicos, né? Estão preparados para lidar com os efeitos das mudanças climáticas na saúde das pessoas? Bom, isso é uma pergunta bem difícil, tá? Mas exige muita sinceridade. Na minha opinião, muitos colegas ainda não estão preparados para lidar com esses efeitos que são tão emergentes. A gente vê, por exemplo, que a saúde climática na Amazônia, pelos dados que você falou e o doutor falou, doutor João, o quanto que é grave a questão climática, porque a nossa formação, historicamente, ela se baseou em dados, em modelos que eles são muito bons para diagnosticar, para tratar, em ambiente fechado, mas não nos preparou para a emergência que o clima nos impõe, né? Então, poucos cursos de medicina ensinam aos alunos, por exemplo, Cíntia, quanto que o calor extremo vai impactar na saúde cardiovascular, o calor vai impactar na saúde renal, o quanto que as fumaças das queimadas que o doutor acabou de falar lá do Pará vai impactar na saúde respiratória de quem mora aqui em São Paulo, né? E eu faço uma pergunta para vocês: quantos aqui aprenderam nas suas graduações incluir o clima na anamnese? Poucos ou quase nenhum, né? Então a gente não é ensinado a incluir o clima como um fator determinante para a saúde do paciente. Então, quando a gente lidar com essas situações, a gente precisa entender. Mas tem muitas mudanças para isso. Por exemplo, a gente tem a questão do protocolo do Guia de Saúde Clínica, que a gente já falou. Alguns centros aqui em São Paulo e Rio de Janeiro já estão preparados para... Tem protocolos específicos quando tem calor extremos. O curso de saúde na Amazônia, por exemplo, a gente orienta os colegas lá a fazer a diferença do que é o tratamento de uma leptospirose causada por uma enchente, de uma leptospirose causada por uma contaminação local. Se a gente olha isso de uma maneira muito simples, a gente acha que é só uma leptospirose e a gente não pensa em relação à saúde pública, que se for causada por enchente, eu vou ter que fazer um tipo de ação, e se for local, eu vou fazer outra ação específica. Então, a medicina do presente hoje é saber perguntar o que é que está acontecendo ao redor do nosso paciente para fazer com que ele adoeça. Nós estamos nos encaminhando para o final do painel e eu não podia deixar de trazer um tema super relevante, está na ordem do dia, que é a realização da COP30 pela primeira vez na Amazônia, agora em novembro em Belém. Então, secretário, como é que a COP30 pode fortalecer a colaboração entre os setores de saúde e meio ambiente no enfrentamento das mudanças climáticas? Priorizando no processo da convenção as ações de adaptação. Essa é uma questão para o Brasil, absolutamente central para o governo brasileiro, para toda a comunidade científica brasileira, para a sociedade brasileira, que parece uma coisa óbvia, mas não é tão simples, porque, como eu disse, tudo até hoje se voltou o esforço maior para a mitigação, redução de emissões, tecnologias novas para reduzir emissão, formas de transição energética para reduzir emissão. O desafio maior realmente é trazer capacidade institucional, troca de experiências e recursos, porque, na realidade, quando eu falo que a medicina tem aí diante de si um desafio enorme e também uma oportunidade de se antecipar, de trabalhar na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico, para se antecipar às novas doenças, às vacinas, todo o esforço que tem que ser feito no sistema de saúde, é necessário de recursos para isso. E a Convenção do Clima precisa priorizar isso. Então, o Brasil colocou como uma das suas prioridades no processo dos debates que ocorrerão em Belém, a questão da adaptação e, particularmente, a questão da adaptação para garantir qualidade de vida das pessoas, principalmente os países mais vulneráveis e países de desenvolvimento, que são os que mais sofrem com os impactos dramáticos da mudança do clima. Lembrando que só
a partir da COP 28, portanto, 2 COPs atrás, que a gente teve a participação dos Ministérios da Saúde nessas agendas, que Belém, de fato, faça essa Consolide grande... isso, Exatamente, consolide consolide isso. esse vínculo, esse vínculo fundamental, essencial, que isso siga como uma mensagem para que possa, nas próximas conferências das partes, a saúde estar lá ocupando a posição vital que ela deveria estar ocupando desde 1992, quando a convenção foi criada. E o senhor, doutor Fagner, como médico ribeirinho, qual é o legado que você espera que a COP 30 deixe para a população amazônica, para o seu estado, Pará? Eu espero que a COP30 ela não seja apenas um grande evento, como nós estamos vendo no noticiário, mas que ele seja um divisor de água no que tange à saúde pública, principalmente para aquela população que é mais vulnerável, que às vezes é esquecida, né? A gente já sabe que a mudança climática já é parte da Amazônia. Quando a gente fala de Amazônia, não estou falando somente do Pará, eu estou falando de 9 estados que compõem a Amazônia. Então, a mudança climática já é uma realidade, os dados comprovam isso. A gente tem muitos dados dessas questões da arbovirose, as questões do adoecer com as queimadas. E, por exemplo, eu espero que a COP30 ela nos traga como um legado as infraestruturas resilientes. As unidades básicas de saúde elas precisam ser adaptadas. Quem trabalha no interior, eu, o ribeirinho, todo dia a gente tem essa realidade, a gente precisa de unidades básicas de saúde que estejam equipadas para a questão de energia, né? Muitas unidades às vezes não têm energia limpa, sustentável, que faça às vezes, o básico para a gente, imagina sem energia, né? A gente também precisa das unidades que tenham água potável, né? Imagina uma comunidade, uma unidade de saúde sem água potável. Eu espero também que a COP30 ela nos dê dados claros, deixe como legado os dados claros, porque a gente com dados consegue cobrar. Por exemplo, quantas unidades básicas de saúde estão equipadas, quantos profissionais médicos estão capacitados e quantos municípios têm planos de resiliência em saúde, né? E o legado maior que eu espero para a COP30 como médico, como ribeirinho, não é o legado que está em nenhum papel, mas um legado que ele está nas pessoas, no povo da Amazônia, né, nos povos da floresta, no indígena, no quilombola, no ribeirinho, na população que vive na comunidade urbana à margem da sociedade. Então, essa população ela não pode ser apenas vítima das mudanças climáticas. Elas precisam participar e ser protagonistas das soluções referente ao clima. Quando a gente fala sobre a COP30, quando a gente fala dessa população, a gente precisa unir a ciência, a tecnologia a esses saberes, o saber de quem está lá todos os dias, de quem vive todos os dias aquela realidade. E quando a gente fala isso, a gente está falando, por exemplo, que um plano de saúde ideal não é o plano de saúde que é somente feito dentro dos consultórios, da burocracia, mas aquele que vai dar voz ao povo que está lá vivendo aquela realidade. Então, se a COP30, como você bem mencionou, for essa virada global que a gente precisa para a nossa saúde, que a medicina ela seja essa nossa jornada transformadora. Nós precisamos de mais médicos com escuta territorial, com vigilância ativa, com empatia territorial e médicos que saibam fazer aquele atendimento empático, que entende a população. Só assim a gente vai poder atender realmente as populações de onde elas são, como elas vivem e com o clima que elas presenciam todos os dias. Obrigada. Acho que o doutor Alisson mostrou muito isso aqui, né? A importância dos saberes tradicionais atrelados à tecnologia. Bem, o tema é complexo, urgente, a gente podia ficar horas aqui conversando, mas nosso tempo acabou. Queria muito agradecer a presença do secretário Capobianco, doutor Fagner, e dizer que a AFA vai seguir comprometida com esse tema, mudanças climáticas e saúde. Nós temos 12 escolas de medicina na região norte, 4 escolas de educação continuada, então essa região é muito rica, muito potente, e a gente quer seguir comprometido com isso. Muito obrigada. Obrigado.